Então, a nossa próxima atividade é uma mesa redonda. Então, é uma mesa redonda que nós vamos contar com a presença de pessoas muito ilustres nesse momento, né? Eu gostaria de convidar para essa mesa a professora doutora Sinira Magali Fortuna, que é a professora do Departamento de Enfermagem Materno-Infantil e Saúde Pública aqui da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo. Também ela é membro do Núcleo de Pesquisa e Estudos, né, aqui do nosso NUPESCO. Gostaria também de convidar a professora Kátia Paranhos Martins, que é professora de graduação e pós-graduação em Psicologia do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da Universidade Federal da Grande Dourados, e a Gabriela Marinho, que é artista plástica, é jornalista negra, graduada em comunicação social e especialista em literaturas africanas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, nós vamos agora passar para uma mesa redonda que se chama Ferramentas de Micropolítica, Trabalhadores e Usuários na Atenção Primária em Saúde. Paranhos Martins, que é professora de graduação e pós-graduação em Psicologia. Boa tarde. Olá, boa tarde, gente. Boa tarde, a professora Sinira. Boa tarde. Boa tarde, a professora Kátia. Olá, pessoal, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Obrigada, Mabri. Então, agora eu vou passar a palavra às professoras. Então, pessoal, boa tarde novamente a todos e todas, a todes, né? Eu inicio aqui agradecendo, né, imensamente a todos vocês, pela oportunidade de participar dessa mesa, né, que como todo esse seminário foi organizado com muita colaboração, dedicação aí de tantas pessoas, né, e que aqui nem é possível a gente nominar tanta gente que trabalhou e que está trabalhando, né, para a gente se encontrar aqui hoje. Então, agradeço a todos aí. Eu quero também agradecer ao intérprete de Libras, né, pelo minucioso trabalho até aqui, né, a professora Kátia Paranhos Martins, a jornalista Gabriela Marinho e a professora Débora, que vão estar aqui comigo nessa mesa, né, e a gente espera fazer aqui juntos uma boa conversa, né. Então, o eixo aqui trabalhado no evento hoje, como vocês já viram, quem está nos acompanhando desde o início da tarde, é o eixo da micropolítica do trabalho em saúde e os desafios frente à pandemia da Covid-19 na atenção primária à saúde no SUS. Bom, eu vou trazer algumas contribuições para pensarmos aqui, baseadas na análise institucional, na corrente francesa, que faremos aí uma certa mistura aí franco-brasileira, né? Então, como vocês sabem, né, no Brasil, nós temos importantes pesquisadores que fazem essa articulação, né, entre a saúde coletiva e a análise institucional, né? Por exemplo, a nossa querida professora Solange Labate, a quem aqui carinhosamente cumprimento. Então, nesse sentido, nós vamos trazer a análise institucional aqui como uma ferramenta micropolítica que ilumina práticas, saberes e fazeres de usuários e de trabalhadores. Bom, para a análise institucional baseada em Luhou e Lapasade, as instituições, elas são um conjunto de regras e normas, ditas e não ditas, que organizam nossas relações e os modos de estarmos na vida e no mundo. Elas, as instituições, elas nos tecem, dialeticamente, nós as fazemos. Né? Então, estamos todos ligados por múltiplos fios às instituições como família, Estado, escola, justiça, linguagem, entre tantas outras. Para dadas correntes do movimento institucionalista, não há oposição entre os sujeitos que fazem cotidianamente as instituições e as instituições elas próprias.
Então, há uma indissociabilidade entre o que, em geral, chamamos de macro e de micro. Nós vamos voltar a esse ponto daqui um pouco. Bom, é pelas relações cotidianas, então, que atualizamos as instituições que se manifestam na dialética entre o fixo, o aparente, chamado aí de instituído, o instituinte, né, que é um movimento constante que tensiona o instituído para mudar, e o processo de institucionalização, que são os modos como as instituições vão se atualizando, né? Bom, mas como que esses conceitos podem, então, nos auxiliar na compreensão do que vivemos e aprendemos enquanto trabalhadores e usuários na atenção primária em saúde aqui no Brasil durante a pandemia? Nós vamos considerar aqui a pandemia como um analisador, ou seja, aquilo que faz as instituições serem vistas e falarem. Então, aquilo que faz ver e falar as instituições em suas contradições. Bom, mas então, quais contradições a pandemia evidencia? Eu acho que a fala do Emerson foi toda nessa direção das múltiplas contradições, né? Mas aqui a gente separou para vocês algumas, né? Inclusive, assim, essas que nós vamos trabalhar aqui, elas estão baseadas num projeto, numa vivência que nós temos tido num projeto de pesquisas. É uma pesquisa na modalidade PPSUS, Pesquisas para o SUS. Então, é uma pesquisa financiada pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, Secretaria de Estado de São Paulo, né, SES São Paulo, Ministério da Saúde, por meio do Departamento de Ciência e Tecnologia da Secretaria da Saúde, e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico, CNPq. Bom, a pesquisa, ela é intitulada Contribuições da Pesquisação para o Desenvolvimento de Práticas Profissionais em Educação Permanente em Saúde e Apoio Institucional. É uma pesquisa intervenção. Ela é desenvolvida por trabalhadores do DRS-3 de Araraquara, então pertencente aí à Secretaria de Estado da Saúde do Estado de São Paulo, pesquisadores da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, do Departamento de Enfermagem da Universidade Federal de São Carlos, e envolve diretamente o CDQ, que é o Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS, e os 24 municípios aí dessa região do Estado de São Paulo. Bom, o CDQ, né, que é o Centro de Desenvolvimento e Qualificação para o SUS, ele é uma instância responsável por apoiar e articular as ações de educação permanente em saúde, e também de humanização nos territórios, né? O CDQ de Araraquara criou um dispositivo que foi a nominação feita pelos gestores municipais de profissionais para exercício das funções de apoiadores de humanização e articuladores de educação permanente em saúde. Bom, a gente precisaria de bastante tempo para explicar um pouco melhor essas funções, mas aí eu deixo para vocês, para a gente conversar depois. Durante a pandemia, nós demos continuidade virtualmente aos encontros que se faziam antes presencialmente, evidentemente. Nesses encontros, a gente pôde pensar com esses articuladores e apoiadores algumas contradições expostas aí pelo analisador pandemia. Aqui, pelo tempo, eu vou trazer apenas 3, que podem dar pistas aí através dos seguintes enunciados. O primeiro enunciado que eu gostaria de apresentar aqui é de que o macro está no micro e o micro está no macro. Esse é um enunciado, então. O segundo o passado é presente, que atualiza-se sem parar por nós e em nós. Então, aí temos uma linearidade temporal interrogada. E o terceiro são as verdades, que as verdades são produções discursivas em disputa. E daí a ilusão do eles, usuários, e nós, os profissionais. Bom, então agora eu vou falar um pouquinho qual que seria, então, um pouquinho de cada um desses 3 aí que eu estou chamando pistas, eixos, enunciados, né? Então, o macro está no micro e o micro está no macro. A primeira
contradição aí que esse analisador pandemia se expressou assim para nós pode ser condensada na seguinte frase: fique em casa. Quase que uma ordem que foi vivenciada aí, essa ordem, né, essa ordenação, de muitas formas. Para alguns agentes comunitários de saúde, por exemplo, esse fique em casa significou o abandono das famílias em um momento que haveria uma necessidade justamente de estar ali e de acompanhar. Para outros, o fique em casa foi vivenciado como um abrigo ao medo e à dificuldade de lidar com algo que se apresentava como muito ameaçador. Essa mesma contradição, ela foi experienciada pelos apoiadores de humanização e articuladores de educação permanente em saúde. Alguns se aproximaram das equipes de saúde e da gestão, ouvindo e planejando juntos medidas. Outros se voltaram à sua função de contratação, esperando aí, inclusive, pela questão do teletrabalho. Só um parêntese aqui, né, os apoiadores e articuladores são, então, profissionais das secretarias municipais de saúde que exercem, ao mesmo tempo, uma dupla função. O cargo para o qual foram contratados, então, por exemplo, psicólogos, assistentes sociais, enfermeiras, terapeutas ocupacionais, e também exercem essas funções a partir da nomeação aí, dos gestores municipais, né? Então, nós vivenciamos aí essa dupla possibilidade. Esse já pequeno exemplo vai ilustrar a questão do macro no micro e do micro no macro. Por quê, né? Havia já no cenário nacional o privilegiamento das ações hospitalares e voltadas para o atendimento individual, pautado, então, nesses conhecimentos da fisiopatologia. Então, ficar em casa, quando se tem casa, sair de casa para acompanhar pessoas em suas casas e locais onde vivem, vai atualizando o instituído modelo assistencial predominante, que tem como locus privilegiado o hospital, o uso das tecnologias duras e leveduras, e o corpo aí, anatomopatológico, destituído do social, como um objeto a ser trabalhado. É no corpo que o vírus vai habitar e causar desequilíbrio. Ora, para análise institucional, os conceitos, eles são ferramentas e eles operam as práticas, né? Então, notem que aqui tem uma ativa atualização nas práticas de saúde das ações guiadas pelo conceito de saúde ligado lá à história natural da doença. Então, aí essa história natural da doença que vai dizer que nós temos um agente, um hospedeiro, um meio em equilíbrio, desequilíbrio, e as práticas de saúde agindo para cortar um desses elos da cadeia, né? Ora, sabemos também que o SUS e a Atenção Primária em Saúde no Brasil anunciam uma outra concepção de saúde pautada na perspectiva da determinação social do processo de saúde e doença, e assim, a saúde resultante, né, de uma complexíssima trama que envolve trabalho, renda, moradia, natureza, águas limpas, educação, alegria, convívio social, encontros e tantas outras questões. Embora tenhamos, então, inúmeras evidências sobre a insuficiência do modelo explicativo da história natural das doenças, a gente teve, então, majoritariamente, esse conceito operando as práticas durante a pandemia, né? Por que estamos dizendo da insuficiência desse modelo explicativo, né? Repetidos agravos aí que vivenciamos no cotidiano das nossas práticas, por exemplo, a dengue, né? A hanseníase e tantos outros, vão nos mostrando a insuficiência desse modelo explicativo e dessa forma de atuar e de cuidar, né? Então, a gente sabe muito sobre a etiologia, a fisiopatologia dessas doenças. E a gente não consegue enfrentá-las com medidas de quebra de cadeia de transmissão, com ações no meio, né, com ações no hospedeiro, no reservatório. Antibióticos não são suficientes para o enfrentamento da tuberculose, por exemplo. Esse
é um dos agravos que ilustra a complexidade do impacto dos modos de vida e da desigualdade social sobre as nossas experiências de adoecer e de viver. Pelo tempo, eu tenho que passar rapidinho aqui para as outras questões. Então, o segundo eixo, pista aí que nós estamos trazendo, ele diz o seguinte, é aquele lá, né? O passado é presente que atualiza-se sem parar por nós e em nós. Então, a linearidade, o tempo temporal aí, né, como se o tempo fosse uma linha, interrogada aí no analisador pandemia. Então, essa outra contradição aí, que o analisador ilumina, foi a atualidade do isolamento social como uma prática de saúde, tendo, né, através dela, os seus efeitos de segregação. Um episódio que ilustra esse aspecto foi a vivência em um dos municípios em que um morador com Covid teve a sua casa ameaçada de vandalismo e de apedrejamento. Então, podemos ver aí, nesse exemplo, que formas de manifestação que considerávamos ultrapassadas se atualizam na instituição de saúde, vão se atualizando. Então, por exemplo, doenças como hanseníase, tuberculose, as doenças mentais, foram enfrentadas com o isolamento social dessas pessoas, né, produzindo violência, estigma, preconceito, né. E a pandemia ilumina o fato de que isso não é passado, isso convive em nós, aqui e agora, né? Então, assim, o movimento também, ao mesmo tempo, né, gente, essa complexidade de ao mesmo tempo, a gente viveu nos territórios um movimento aí de solidariedade. Então, de um lado aí, hostilidade, mas também solidariedade. Exemplificada, por exemplo, pela organização de coletivos, para, por exemplo, feitura de máscaras para doação, organização de feitura e distribuição de alimentos, de produtos de higiene. E aí o interessante é que essas ações aí organizadas num certo que apagava aí as fronteiras entre os órgãos oficiais e as iniciativas aí espontâneas das pessoas, né? Então, assim, de onde vinha, né? Vinha por todos os lados, né? E como o Emerson, isso faz lembrar, né, o que o Emerson acabou de dizer, né, o passado está adiante de nós. Então, o passado, essa linearidade aí, bastante interrogada. O terceiro ponto que a gente gostaria de trazer aqui para vocês é aquele de que diz que as verdades são produções discursivas em disputa, isso mostrando a ilusão do eles, usuários, e nós, profissionais de saúde, né? Então, essa última contradição aqui que apresentamos, ela é sobre, né, ela é ilustrada através do desconforto trazido pelos profissionais de saúde, quando da aceitação, ou não, né, e na verdade negação, das orientações que faziam, né, quanto aos cuidados aí e medidas protetivas com relação ao Covid. Então, a pandemia, ela iluminou para alguns trabalhadores de saúde um pensamento instituído que guia as práticas e que pode até ser considerado, assim, como uma espécie de pensamento mágico. É a ideia de que se eu falo para o outro algo, isso será seguido e aceito, né? Pelo fato de ter sido anunciado por alguém que ocupa um lugar reconhecido de saber e poder, que no caso é o profissional de saúde. Ora, essa contradição aí, né, essa percepção desse certo raciocínio meio que mágico, né, produziu sofrimento e um certo espanto, quando se depararam com as disputas discursivas sobre, inclusive, a existência ou não da pandemia, a existência ou não do vírus, a adoção ou não das medidas do uso de máscara, lavagem de mãos, distanciamento físico, entre outros. Como é que a gente via a expressão desse desconforto, né? Ele vinha sendo nominado assim, com as seguintes expressões: eles acreditam mais na tia do WhatsApp
do que em nós. E aí, assim, percebemos também, conjuntamente, né, um maior desconforto ainda foi aquele produzido pela constatação de que, na verdade, não há o eles e nós. Eles, usuários, e nós, profissionais de saúde. E aí a constatação disso através, né, escancarada, através aí de manifestações de descrédito dos próprios profissionais de saúde. Então, a não adoção de medidas dentro do próprio corpo de profissionais de saúde. Então, o eles somos nós, né? Então, assim, pensamos que esse aspecto aí possa ser um convite para rompermos para esses pensamentos binários, né, do tipo eu, o outro, para algo como eu e o outro, no outro e com o outro, né? Então, esses três enunciados aí vão desvelando e cobrindo ao mesmo tempo aquilo que está instituído e que vai sendo tensionado nos fazeres e saberes da instituição saúde. Eu vou ficando por aqui, deixando uma imagem, né, a da pandemia aí como uma espessura translúcida e opaca ao mesmo tempo, que esconde e revela as instituições. Elas são espessas e, como disse o poeta João Cabral de Melo Neto, porque é muito mais espessa a vida que se desdobra em mais vida. Como uma fruta é mais espessa que sua flor. Como a árvore é mais espessa que sua semente. Como a flor é mais espessa que sua árvore. Espesso, porque é mais espessa a luta que se luta cada dia. Então, termino aqui convidando-os a desejos de lutas. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Sinira. Eu gostaria agora, para fazer uma interlocução com a fala da professora Sinira, convidar a professora Débora, que estava conosco na atividade anterior. E agora eu passo esse momento de fala para a professora Débora. Boa tarde, mais uma vez. É um prazer enorme estar aqui e poder conversar um pouquinho, né, sobre esse tema tão importante da micropolítica, né, no campo da atenção primária à saúde, porque, de fato, o campo do trabalho em saúde, onde as equipes estão, né, enfrentando as vulnerabilidades, enfrentando as necessidades de saúde, é onde as relações acontecem, né? É onde os discursos também, eles são refutados ou são confirmados. E aí, é muito bacana ter ouvido a Sinira, e ela está trazendo aí vários questionamentos no chat, né? E vocês ficam à vontade para poder trazer questões e tudo mais, porque ela traz o campo teórico da análise institucional justamente para a gente refletir sobre as tensões que existem entre o discurso que é instituído e também é instituinte, e que, ao mesmo tempo, ele se alicerça, ele é usado como alicerce para práticas que são contraditórias, né? Então, ao mesmo tempo que são práticas que, muitas vezes, reforçam um modelo já instituído, um modelo biomédico, né? A Sinira traz essa reflexão, são práticas também que apontam linhas de fuga, outros modos de fazer. E aí a pandemia, ela vem como esse catalisador, né, com esse momento que Sinira traz como um momento mágico, em que a gente consegue visualizar essas tensões, né? Então fica para a gente, nessa complexidade, né, que Sinira traz entre o instituído e o instituinte, e como as práticas elas podem confirmar esses discursos, ou podem reformular esses discursos e reformular a prática. Como que a gente pode lidar nesse momento atual de conflito, de pandemia, de crise, como que a gente pode caminhar nessa tensão, né, que é tênue, que é conflitante, mas que, ao mesmo tempo, é produtora também de transformações, né? Quando a Sinira traz a questão, né, que o macro está no micro e vice-versa, a gente lembra da teoria da complexidade de Edgar Morin, né, que a parte está no todo e o todo está na parte.
Então, o tanto que nós, enquanto profissionais de saúde, fazemos parte dessa instituição, somos instituintes, ou seja, nossos conceitos e práticas estão aí refletidos nessa instituição, mas também nós temos a capacidade de transformação, né, de ir para além do que está instituído. Então, assim, bem instigante, de fato, a fala da professora Cilira. Muito obrigada. A gente vai continuar, então, né, com o nosso debate. A nossa próxima convidada, a Kátia. Eu chamo agora a Amabile para poder fazer a intermediação. Muito obrigada pela sua fala, viu, Débora? Agora eu gostaria de convidar a compor a nossa mesa redonda a professora Kátia, que dará continuidade. Oi, pessoal, boa tarde. É um prazer estar aqui, é um evento lindo. Queria agradecer realmente o convite a todo mundo do NUPESCO, do InformaSUS. Nossa, tanta coisa para dizer, né? Eu fiz uma apresentaçãozinha bem rápida, vocês podem colocar, por favor? Enquanto o pessoal se organiza para colocar minha apresentação, eu quero dizer que duas coisas, né? Ouvir o professor Emerson é sempre um prazer. E eu não vou plagiar o professor Emerson, não, mas eu trouxe o Manuel de Barros também. Fiquei bem feliz da gente estar aqui, todas nós, todas, né? Muito alinhadas, que a gente precisa de muita poesia, e a poesia também é uma estratégia de luta num momento tão triste como o nosso. Pode passar, por favor? Penso que esse é um momento muito triste, muito difícil, mais de 170 mil mortos nesse país, o desgoverno Bolsonaro, e a gente precisa estar juntas e juntos, né? E aí eu fiquei pensando no Marcelo Genesi, no Stati, né, que sempre tem gente para chamar de nós. Penso que o movimento sanitário produziu esse nós, né? Esse bando de gente que aposta na saúde como direito de cidadania, e a gente não vai arredar o pé, embora esses tempos sejam muito difíceis e a gente ainda não vê muita luz no fim do túnel. Eu gosto muito de uma ideia do Nelson, que ele vai falar que é um exército de anônimos e anônimas, né, que sustentam o Sistema Único de Saúde. E eu penso que nós, né, trabalhadores, gestores, usuários, pesquisadores, enfim, apoiadores das mais diversas formas, a gente está numa batalha cotidiana, sem compreender a dimensão de tal empreitada em muitos momentos, por manter aquecida uma rede que sustenta a saúde como valor, a despeito de tantos desafios e incertezas que marcam nossos tempos. Uma apoiadora, quando eu estava fazendo o trabalho de doutoramento, ela vai me dizer que a gente, esse nós, né, que eu estava me pegando com ele, que nós somos uma rede de apoiadores e apoiadoras em busca de um SUS melhor. Pode passar? Quero dizer, então, que o meu fado é não saber quase tudo. Não sei quase tudo daqui desse território que eu estou. Quero dizer que pensar ferramentas micropolíticas significa, para mim, olhar para as especificidades desse território, aqui onde eu estou, Mato Grosso do Sul, né? Eu estou em Dourados, a gente tem a segunda maior população indígena do país, no estado de Mato Grosso do Sul. Aqui em Dourados são 18 mil pessoas que se autodeclaram Kaiowá, Guarani e Terena. Eu estou a 100 quilômetros de Ponta Porã, e a Ponta Porã faz divisa com Pedro Roca Baleiro, no Paraguai. Então, falar de saúde aqui na macro-região de Dourados é falar de saúde da cidade, do campo, falar de saúde indígena e falar também de saúde da fronteira internacional, porque esses usuários, né, em muitos momentos, eles vêm para o Brasil procurando serviços de saúde. A pandemia exacerba isso e deixa essas pessoas em condições de muita vulnerabilidade. E, para mim, falar desse lugar, né, é falar da importância de fazer desses lugares de pensamento, né, lugares de ação, lugares de construção de experimentações em prol de uma vida coletiva mais justa. Pode passar? Aí, quero dizer, então, que o meu cenário é o cenário da monocultura, é o cenário do agronegócio, e é preciso, então, olhar com muito cuidado para esse território. O agro não é pop, o agro produz violência e violação de direitos o tempo todo. Eu gostaria de contrapor essa figura, essa imagem, né, desses campos de soja sendo
sendo plantados aí, eles estão colhendo, na verdade, a soja já nesse momento, com todas as violações de direito que marcam os povos indígenas, em especial aqui ao Mato Grosso do Sul. A monocultura, ela produz desertos de muitas ordens, então é preciso que o SUS tenha a capacidade de olhar com muita calma e muito cuidado para esses usuários e usuárias. Pode passar? Quero resumir, então, um pouco da minha trajetória na saúde indígena, que eu já vou lá para quase 2 décadas, né? Também com o Manuel de Barros, em Desaprender 8 horas por dia. É fundamental, né, para mim, que a gente saia de uma perspectiva que os índios são pobres, embora as condições materiais de vida são muito difíceis, eles, na verdade, entendem que pobreza é ter mais do que se pode carregar. Eu estou falando somente dos Kaiowás e dos Guaranis, eu não falo dos Terena e tampouco das outras etnias do Mato Grosso do Sul. As minhas experimentações estão muito localizadas na região sul do Mato Grosso do Sul. E penso que eu sonho e aposto, estou tentando, né, de um jeito ou de outro, formar trabalhadores e trabalhadoras de saúde que entendam que o baracá, que é esse chocalho que está na mão das lideranças tradicionais, é um instrumento, é uma tecnologia tão importante quanto o computador e o celular que tem nessa foto. É importante que a gente entenda que a reza, o canto aqui em especial, é uma tecnologia que produz a harmonia do cosmos, que faz esse diálogo entre os mundos entre humanos e não humanos. E isso precisa permear os serviços de saúde. Eu tenho o privilégio de compor equipes, trabalhar com pessoas, estar na residência multiprofissional de saúde indígena, onde isso é o nosso cotidiano de trabalho. E isso mudou o meu olhar de forma substancial. E quero dizer também que pensar o território é pensar essas pessoas, aqui esse marcador, né, raça, etnia, é muito gritante, o racismo é uma prática cotidiana nesse território do agronegócio, mas em contraposição a isso, os Kaiowás e Guaranis, eles lutam constantemente. E aqui, saúde, eu aprendo que saúde é luta, que terra não é sujeira, que a ciência moderna, ela é limitante e que a vida tem mais patamares, né? Tem mais dimensões que a ciência moderna consegue nomear. Então, há uma série de aspectos em relação à saúde indígena que a nossa língua, né, não dá conta. Né? É preciso que eles nos contem em Guarani, nos contem muitas vezes, expliquem em português e nos contem em Guarani de novo. E eu trouxe esse cartaz porque ele é um pouco emblemático das ações de resistência dos povos daqui, que foi a primeira assembleia das Cunhanguê Tiguaçu. As lideranças, as mulheres, então, fizeram uma assembleia online, está todo no YouTube, 3 dias de luta e 3 dias de denúncia das violações de direito. Foram momentos muito importantes e foram momentos onde essas mulheres, elas marcam, né, que elas são sujeitos e que elas estão na luta, e elas estão vivas e elas vão continuar lutando, cantando e rezando. Posso falar um pouco mais depois sobre isso, da saúde indígena? Pode passar? Eu quero, de forma muito rápida também, né, comentar 4 trabalhos com vocês que marcam um pouco desse cenário, porque eu penso que as ferramentas micropolíticas, elas são inventadas por nós nos cotidianos das experimentações. Então, eu aprendi com o orientando, né, sobre a saúde na fronteira Brasil-Paraguai, sobre a importância da gente produzir um olhar para um território, que é esse território fronteiriço, onde os estados-nação não dão conta, onde esse usuário do SUS, do lado paraguai, esse usuário do SUS, ele é tanto do lado paraguaio quanto do lado brasileiro. E essa pergunta, que aqui, nessa região de fronteira, é muito recorrente, tem cartão SUS, isso produz muitos estranhamentos e deixa o trabalhador de saúde numa condição extremamente vulnerabilizada. Porque o trabalhador de saúde, em alguns momentos, precisa barrar esse acesso, consegue atender na atenção básica, mas quando vai passando para os outros níveis de complexidade, isso causa desafios de todas as ordens. E o Estado brasileiro, e tampouco o paraguaio, né, ainda não conseguiram resolver. Quero dizer também, né, que a hora que a gente vai tentar pensar loucura nessa região de fronteira internacional, aparece uma fala recorrente da medicalização da vida, que é, não, aqui a gente só troca receita, e aí isso também conversa com uma conclusão que a Cristina Amélia Luzio, minha orientadora do doutorado, discute com a orientadora dela, né, a querida Solange Labate, que é preciso que a gente produza um olhar para as ressonâncias da reforma psiquiátrica brasileira,
para os municípios de pequeno e médio porte. E aqui eu amplio para os municípios que, embora não sejam de pequeno porte, no sentido como a geografia usa, no sentido de que estão fora do centro. Tá fora do centro, isso produz efeitos muito diferentes. Quero dizer para vocês também, que falar desse trabalho, falar do próximo trabalho, que é a implementação do prontuário eletrônico aqui em Dourados, não é falar do passado, é falar do presente, porque são essas equipes que estão lidando com o cotidiano da pandemia. Esse trabalho, o trabalho da Cíntia de Souza Neto, a gente foi conversar com os agentes comunitários de saúde para saber o que eles estavam achando dessa mudança, que o Ministério da Saúde fez, de cima para baixo, onde todos os agentes comunitários de saúde, então, passariam a usar um sistema de informação, que é o prontuário ESUS. Então, a gente tem os agentes comunitários de saúde saindo aí de uma ênfase do trabalho nas tecnologias leves, tendo que alimentar um sistema. Alimentar um sistema num país como o nosso, onde a internet não funciona, onde as unidades de saúde não têm computadores, onde eles tinham que se revezar para digitar as informações. E aí a gente encontra tanto a precariedade do Estado brasileiro, mas em contrapartida, redes de solidariedade e modos de reinventar esse cotidiano da atenção básica. E aí o terceiro trabalho que eu queria comentar com vocês, que tem a ver com isso que eu estou pensando sobre as ferramentas micropolíticas, é um trabalho do Luiz de Farias. Nesse trabalho que a gente está concluindo agora, 3 dimensões, então elas estão intercaladas quando a gente pensa na saúde indígena. Saúde, violência e resistência. Quando a gente pensa saúde aqui para os Kaiowás e Guaranis, nós necessariamente estamos falando de terra. Saúde não é tanto do corpo quanto do território. Então, se não tem mata, esse corpo está doente. Se esse corpo está doente, essa terra está doente, precisa dos remédios da mata para produzir essa harmonia. E esses remédios da mata ele já não tem mais, porque o agronegócio, enfim, acabou com o cerrado, tem acabado com o cerrado, que saúde, pensar saúde, é também pensar essas relações de violência do Estado moderno colonial, e os Kaiowás e Guaranis são muito habilidosos, porque embora eles resistam, há mais de 500 anos, eles o tempo todo estão marcando o quanto o Estado moderno é violento, e quanto o sistema de saúde não dá conta da vida, que eles entendem que é importante ser levada. E falar, então, de saúde e falar de violência do Estado é também falar de resistência, porque desde a década de 70 esses povos se organizam na Tiguaçu, onde o canto e a reza são dimensões fundamentais para se manter essa harmonia entre humanos e não humanos. A Tiguaçu, então, é a grande assembleia, Kaiowá e Guarani, é uma reunião dos homens, e as mulheres, nos últimos anos, resolveram inventar uma reunião delas. Então, por isso aquela foto que eu trouxe com as lideranças tradicionais, as inhandecis, as parteiras, as jaris, em frente a uma casa de reza, ela é tão emblemática, porque nós estamos num momento muito diferente, e tanto na Tiguaçu como na Cunhangueira, o debate da pandemia é muito forte, no sentido de que a terra está doente, produz pandemia, o Estado não manda EPI, trabalhadores da saúde extremamente vulnerabilizados. Então, é essa rede de solidariedade que consegue dar conta, minimamente, dos problemas da pandemia, que a pandemia causaram aqui. E aí quero comentar também que eu, ao longo desse ano, tive uma parceria com os residentes, alguns ex-alunos, mestrandos, etc. E a gente passou o ano todo fazendo o que a gente chamou aí de conversações na e da pandemia, acolhendo trabalhadores da saúde indígena e apoiadores, pessoas, então, que se entendem aí ao lado dos povos indígenas pela demarcação de terras. E se, por um lado, as precariedades são de toda ordem, no sentido de que falta EPI, as pessoas não têm o que comer, não conseguem trabalho, é preciso criar uma rede de solidariedade, etc. Então, a resposta à precariedade é mais organização. Então, é um movimento muito interessante, que é uma grande rede de solidariedade que tem mantido as barreiras sanitárias, mantido as equipes, alimentado as equipes com material quando elas precisam, se posicionado contra o Estado brasileiro, com documentos, usado o Ministério Público também no sentido da garantia dos direitos, etc. Pode passar? E aí eu fiz um exercício a partir da provocação de vocês, e também muito a partir de tudo que eu fui ouvindo no Informa SUS,
Eu tenho 3 perguntas que eu não tenho muita resposta, se vocês tiverem, né? Adoraria ouvi-los e ouvi-las. Como que a gente amplia o compromisso com a vida coletiva? Eu acho que a pandemia tem colocado essa tarefa, né? O que a gente tem que aprender para não repetir as barbaridades desse mundo que a gente vive? E aí uma pergunta também para mim, como docente, que é o meu lugar agora na universidade, é como que eu encanto os estudantes, né? Quando o cenário é de desinvestimento no SUS. Eu penso que o Informa SUS, as lives, e penso que a Rede Humaniza SUS também, né? São espaços onde a gente produz contágio, a gente produz encantamento. E aí, na minha caixa de ferramentas, eu preciso que tenha, e eu faço o maior esforço para tê-las, né, que é uma escuta, um diálogo descolonizado. É preciso entender que a ciência moderna produz violação, né, que não dá conta das experiências concretas, não deixa o território que eu estou, né, que é preciso construir relações muito diferentes, que a gente precisa desaprender um bocado de coisas, né, que o paradigma biomédico nos engessa em vários momentos, e eu experimento, né, com os e as residentes e também com os estagiários, né, a possibilidade da gente aprender nas experimentações e com as comunidades, um trabalho de diálogo e parceria. Eu aposto que formação é transformação, que é a possibilidade da gente se indagar, questionar esses lugares de verdade, né, repensar as hierarquias que estão postas em saúde. Penso que tem aí, né, um lema nosso do movimento sanitário, que a gente precisa fazer saúde com as pessoas. Então, na pandemia, isso ficou, né, evidente para todos nós, que as medidas autoritárias elas têm suas limitações. Se a gente não constrói com as pessoas continuam tocando a vida das mais variadas formas. E também, a vida é muito mais complexa do que a gente supõe, né, dos nossos lugares. Quero dizer que olhar, né, para a micropolítica do trabalho precisa também incluir um exercício nosso de conhecer a nossa própria história. A história brasileira é uma história de violência, né? Então, esse território que eu estou é um território que hoje é Mato Grosso do Sul, já foi Mato Grosso, antes da divisão do Estado, antes ainda já foi Paraguai. O Brasil pega esse pedaço do território depois da Guerra do Paraguai, e antes ainda esse território, junto com Argentina, Bolívia, Paraguai, formava o Tecorraguaçu, que era o grande território Kaiowá e Guarani, né? Então, eu penso que aprender sobre isso faz com que a gente chegue nessas comunidades de uma outra forma, né? Faz com que a gente, de fato, se coloque nessa tarefa aí de aprendizado, de escuta, de troca, né, o tempo todo. E aí, assim, penso que esse é um momento muito triste da vida coletiva. A gente está, né, todos nós, muito preocupados com os limites da democracia, né, mas acho que a nossa maior ousadia é continuar apostando na cogestão, na clínica ampliada, na capacidade de repensar as nossas práticas. E aí os usuários, eles não são coadjuvantes, eles são, de fato, né, com quem a gente aprende, com quem a gente se forma, e é onde a gente pode aí se repensar. Eu vou parar por aqui, para a gente poder conversar um pouco, então. Obrigada. Muito obrigada, professora Kátia. Agora eu gostaria de convidar a professora Débora de volta, para que ela faça a interlocução das suas falas. Olá, Kátia, que delícia te ouvir, muito bom. Que pena que você sai da tela assim, porque eu queria realmente dialogar contigo um pouquinho. Obrigada por ter voltado. E você fala muito assim do momento triste, né, e de desafio que nós vivenciamos. Mas assim, o que eu observei bastante na sua fala, é a primeira vez que eu te ouço falando, é a coragem e a esperança, né? Então, acho que no meio dessa conjuntura triste, né, em que a gente não só, eu costumo colocar muito quando a gente está trabalhando, você trouxe questões de vulnerabilidade que são muito fortes, né, questões de opressão que são muito fortes no seu território, e eu costumo colocar bastante, quando eu trabalho com isso especificamente voltado para a população negra, você tem trabalhado com a população indígena, eu acho que você deve concordar comigo que, assim, a pandemia ela veio exacerbar o que, na verdade, já estava muito triste, muito gritante, né, muito violento. Então, a pandemia, ela traz um highlight, ela traz um zoom para toda uma história de opressão.
Mas na sua fala, embora nesse contexto de tristeza, você trouxe muita esperança, e assim, muito interessante, né, que você coloca que a gente vai encontrar essas ferramentas da micropolítica no próprio território, que é um território, como o Milton Santos coloca, é um território vivo, né, que é construído pelas pessoas que ali habitam, e não só nesse tempo de agora, né? Ele foi construído, então você traz a importância da gente conhecer a nossa história. E aí eu dialogo muito com você nesse sentido, porque na luta antirracista é isso que a gente precisa, né? Inclusive entrar em contato com as nossas dores, com as nossas limitações, para se descortinar, e aí está fazendo um pouquinho de uma interface, né, com a conversa com a Sinira, né? Colocar em xeque as nossas instituições, né? E aí quando você traz todas as tecnologias, né, dessa comunidade que você está aí mergulhada junto com os estudantes, com a universidade, estar preparado para isso, para se desconstruir, né, e juntos construir novas formas de fazer, novos conceitos, né, outra maneira de entender saúde e doença, né, e eu fico me perguntando, por isso que para mim é uma mensagem de esperança e de vida, né? Porque a gente observa outros movimentos que são contrários, é o contrário, né? De acirrar o que é instituído, acirrar a norma, acirrar um modo de fazer, um modelo operante. E você está indo, né? Você está trazendo para a gente outra experiência. É possível, sim. E aí você aponta aí rede de solidariedade, de novas criações e enfrentamentos. Você deixa a gente com algumas questões, né? Mas eu acho que você, na sua fala, você já foi respondendo, né? Como motivar os estudantes, como formar para o SUS, né? Como buscar transformações, você já foi colocando, né? É se envolvendo, né? É fazendo de fato com as pessoas, é de fato exercendo a saúde coletiva, né? Então, a sua fala me fez pensar nessas questões, mas a sua própria fala também me trouxe algumas aí respostas, caminhos, talvez, né, para esse enfrentamento. Muito obrigada, viu, Kátia? A gente continua, então, né? Acho que a Amabile volta para nos passar a palavra. Sim, eu mesma. Próxima convidada. Tá certo. Então, eu gostaria de convidar a compor a mesa, então, a Gabriela Marinho, artista plástica, jornalista negra, né? E passo a palavra para você, Gabriela. Olá, Amabile. Olá a todos, todas e todos. Agradeço pelo convite, né? Agradeço a partilha. Agradeço também as traduções em livros, né? Que é um trabalho tão delicioso e importante para a gente. E venho aqui falar sobre estratégias dentro do contexto de micropolítica, em parceria com organizações da sociedade civil, poder público e universidade pública. Né? Eu falo aqui de São Gonçalo, Niterói, no Rio de Janeiro, que é uma organização não governamental que surge nos anos 90, a partir da atuação e a partir da existência da universidade pública, né? Eu costumo dizer que a BNTV ela só existe por conta da importância da universidade pública, que é a Universidade Federal Fluminense, em Niterói. Contextualizando aqui, vou passar alguns dados referentes ao município de Niterói. É um município vizinho ao Rio de Janeiro, para quem não conhece. Ele fica do outro lado da ponte, e tem uma população estimada em 500 mil habitantes, um pouco mais de 500 mil habitantes. É dividido em alguns distritos, né? E é uma cidade universitária. A Universidade Federal Fluminense está presente em diferentes pontos do município de Niterói. E eu acho que falar de micropolíticas, falar de atuação em conjunto e da participação da população dentro do contexto de pandemia e não falar da Universidade Federal Fluminense, eu acho que acaba não tendo tanta validade assim. Não tem tanta... É inevitável falar sobre a Universidade Federal Fluminense. Então, a BTV nasce nos anos 90, com esses dois estudantes da UF, estudantes de jornalismo, e a ideia é levar a comunicação para a favela, para a comunidade. E aí, no início da existência da BNTV, esses estudantes, eles levavam filmes produzidos dentro da universidade para as comunidades de Niterói. Como Gustavo, como Palácio,
enfim, diferentes favelas ali do centro de Niterói recebiam esses universitários que exibiam filmes produzidos dentro da universidade. Então, é interessante a gente perceber como a universidade sai desse lugar institucionalizado, esse lugar físico, que por muitas vezes acaba sendo até um pouco assustador para as pessoas que moram na favela, né? Elas não se sentem confortáveis de fato em entrar fisicamente nesses espaços. Então, esses estudantes, eles levam a universidade às favelas, e com isso há uma abertura muito grande da comunidade. Isso faz com que haja uma expansão na atuação da BEM-TV. Então, depois de alguns anos de atuação, a BEM-TV passa a oferecer cursos, a facilitar palestras, ações, passeios, que têm ligação direta com cultura, educação e, alguns anos depois, agora em 2019, 2020, tem uma ligação direta com a saúde e esse setor de saúde pública, não só de Niterói, né? Também São Gonçalo, que é um município vizinho a Niterói, Maricá, faz parte também dessa tríade de municípios que tem atuado em conjunto com a BEM-TV nesse contexto de pandemia. A BEM-TV também atua diretamente com grupos da sociedade civil e criou um conjunto de ações que chama Frente Papagoiaba, que é uma frente a BEM-TV levanta contexto, levanta temas, leva a Frente Papagoiaba, que é construída por pessoas da cultura, pessoas da educação, pessoas de diferentes nichos, né, do setor, tanto público quanto do setor organizado pela sociedade civil. A gente pensa em estratégias que transformem o cenário das favelas desses municípios. Então, eu acho que a BEM-TV, ela traz uma nova interpretação do que é trabalhar em conjunto entre poder público, universidade e sociedade civil. E aí, dentro do contexto de comunicação, a BEM-TV, ela trabalha com um dos eixos, tem um programa que se chama Olho Vivo, que é um programa que traz cursos de filmagem, rádio, TV, né, jornal, redação jornalística. Só que, por conta da pandemia, esses cursos não puderam ser presenciais. E o que acontece é que nós pensamos estrategicamente e tentamos transformar essas formações em formações remotas, conseguimos, com o apoio da Frente Papagoiaba e de outras organizações, instituições, né, como o Instituto JCA, e leis, né, que são casas de axé também, aqui da região. A gente conseguiu construir o projeto que se chama Jovens Comunicadores Mais 500. Esse projeto, eu penso assim, que ele é resultado de todos esses anos de existência da BEM-TV. Ele é a culminância de todas essas ações. E é interessante perceber que o projeto ele não sai do propósito de quando surgiu a BEM-TV nos anos 90, né? Ele leva a universidade e poder público à comunidade e leva a comunidade à universidade e abre um diálogo direto dessa comunidade com o poder público. O projeto ele consiste em uma rede de comunicação comunitária feita por e para jovens moradores de favela que estão em situação de quarentena, né, que estão eles constroem pautas, eles recebem uma formação com mentores e professores, inclusive professores da Universidade Federal Fluminense, essa parceria é muito forte. E aí, a partir disso, eles aprendem a se comunicar de um jeito mais estratégico, já que nossos jovens eles têm o costume de usar o WhatsApp e as redes sociais de uma forma geral, e agora eles passam a usá-las estrategicamente. E é interessante falar assim, sobre esse ponto da comunicação e da comunicação estratégica e do trabalho em rede com a comunidade a partir de um princípio básico da comunicação, né? Geralmente, as pessoas que estudam jornalismo e comunicação social de uma forma geral, eles aprendem. Que é o seguinte: contexto e mensagem, emissor, destinatário, canal e código. Como funciona isso, né? Existe um contexto, a partir desse contexto é construída uma mensagem. E aí o emissor cria essa mensagem para que ela chegue ao destinatário.
E para que essa mensagem chegue da forma que foi construída a esse destinatário, existe um canal e um código a ser enviado, né, a ser emitido. E aí o projeto Jovens Comunicadores, ele adapta esse contexto, essa mensagem, à rotina, ao cotidiano desse emissor, que é o próprio jovem. E o destinatário são as pessoas que vivem próximas a esses jovens. Então, os códigos e os canais usados são canais em que mostram e aproximam ainda mais esses jovens da comunidade em que eles vivem. Eu achei interessante que, na fala anterior, a professora perguntou, abriu uma pergunta, né, de como a gente amplia o compromisso com a vida coletiva. E eu refletindo, né, durante essa fala, eu pensei justamente sobre essa construção de coletividade dentro da comunicação e como ela pode abranger diferentes pontos e diferentes lacunas que existem dentro do contexto social, e aí a saúde está inclusa nisso, né? A gente amplia esse compromisso com a vida coletiva, entendendo que essa coletividade também passa por território, também passa por cor, raça, né? Gênero e todas essas questões. E aí, a partir do momento que a gente humaniza as pessoas de uma forma geral, entende a individualidade delas, entende o jeito que elas falam, o jeito que elas absorvem os conteúdos e as informações de uma forma geral, a gente consegue ampliar essas narrativas. Eu acho que o projeto Jovens Comunicadores, ele consegue ampliar esse trabalho coletivo num viés que envolve comunicação, saúde, educação, que está intrínseco, e adaptando isso a uma linguagem que é a linguagem do jovem, que é a linguagem das comunidades, que a gente sabe que são bem diferentes mesmo das linguagens do asfalto, das linguagens de idades mais elitizadas, né? E é interessante pensar também, né, que nesse período de pandemia, muitas fake news surgiram. E aí a gente percebe como essas fake news interferem diretamente no comportamento da sociedade diante da assistência primária de saúde, diante dessa procura por esclarecimentos relacionados à nossa atual situação, assim, em relação à saúde, né? E pensando que essas fake news, elas surgem não só como uma forma aleatória de compartilhar informações sem buscar fontes. As fake news, elas são um ponto de amplitude, de distribuição de narrativas políticas, né? Então, entender que em alguns momentos as fake news que se espalham são fake news que mudam o imaginário e o comportamento da sociedade, e entender como isso interfere politicamente, interfere em como a gente lida com a nossa saúde, interfere em como a gente lida com a nossa população, né, com os nossos ao redor, é muito interessante. E aí a BEM-TV, com o projeto Jovens Comunicadores, e a BEM-TV, assim, de uma forma geral, não necessariamente só com o projeto Jovens Comunicadores, ela entende o que são as fake news e como elas atingem a saúde pública, e a partir disso a gente traz uma contranarrativa que tem a linguagem do jovem e a linguagem da favela. E é a partir disso que essas pessoas não só absorvem uma informação correta, né, uma informação verídica, mas também compartilham essa mesma informação, construindo e ampliando, né, como eu disse antes, essa rede coletiva de saúde pública, né? Porque quando a gente pensa saúde, automaticamente a gente pensa na questão clínica e física, biológica, mas a saúde também envolve as questões emocionais, mentais, o bem-estar de uma forma geral. Então, o projeto, ele fez com que esses jovens, além de se habilitarem em relação a questões técnicas que envolvem a produção de conteúdo comunicativo, o projeto também traz essa percepção de que saúde não é só ir ao médico, entender qual CID a gente se encaixa, né? A saúde também é entender e prevenir os possíveis males que podem atingir a nossa família, nós individualmente, nossa família, nossa rua, nosso território de uma forma geral. Enfim, voltando ao projeto Jovens Comunicadores, enquanto estrutura de atuação, a gente busca criar uma rede de comunicação virtual a partir do WhatsApp, que envolve jovens que estudam, né, e
recebem essa facilitação, recebem essa capacitação técnica na produção de conteúdo relacionado único exclusivamente à saúde pública e também, em alguns momentos, à assistência social. Esses jovens têm mentores, que são pessoas que têm formação em comunicação social, seja em publicidade, jornalismo, alguns fotógrafos, pessoas que entendem como funciona a apuração e levantamento de pautas. Esses monitores são monitorados por uma equipe de edição, ou seja, existem profissionais capacitados que fazem essa gerência da monitoria e ajudam os monitores a gerirem esses grupos de jovens. E, além da equipe de edição, existe a equipe de coordenação da BemTV, que é formada pelos fundadores, coordenadores e coordenadoras da equipe. Então, é uma construção em rede que faz com que a informação... É uma construção em rede contrária, né? Geralmente, essa hierarquia institucionalizada vem da coordenação, direção e desce a ponta, que geralmente são os jovens. No projeto Jovens Comunicadores, ele começa na ponta, que são os jovens, e vai até a coordenação. São jovens que levantam pautas, são jovens que entendem qual é a problemática do território deles, são jovens que entendem como a população está lidando com essa situação que envolve fake news durante a pandemia. Então, eu acho que, pensando na ampliação de estratégias para que esses jovens entendam melhor como lidar com a saúde pública e pensando também nessas micropolíticas, né, que a gente pode colocar em prática para que se tornem macropolíticas, eu, enquanto integrante da BemTV, enquanto jornalista, enquanto parte do projeto Jovens Comunicadores, digo que é o trabalho em rede que define e que constrói e reconstrói formas de a gente manter a saúde pública e entender também que o poder público ele é parte de um todo. São essas políticas que são esses pensamentos que fazem com que a população se coloque e entenda o que é melhor para ela. Assim. É muito interessante perceber também, como eu já disse, a importância da Universidade Federal Fluminense e o diálogo que a Universidade Federal tem com os braços do Estado, né, Secretaria de Saúde, Prefeitura Municipal e tudo mais. A universidade ela vira essa ponte, porque a partir disso, a partir da chancela da universidade, dentro desse contexto de formação e de propagação de notícias, a Secretaria de Saúde passa a entender também e abraçar essas estratégias criadas pela população em conjunto com a BemTV. E isso é muito interessante. Nós tivemos reuniões com a Secretaria de Saúde aqui no município, tivemos reuniões com a equipe de médicos, de profissionais, enfermeiros, e junto disso, jornalistas que têm uma bagagem que está atrelada diretamente à assistência social e à saúde pública, né? Então, acredito eu, assim, sintetizando a minha fala, que, a princípio, eu acho que a gente precisa humanizar as pessoas. Infelizmente, dentro do contexto que o Brasil foi construído, né, dessa questão de colonização e racismo, a tendência, infelizmente, tem sido a desumanização da população pobre, preta, né, de favela e de comunidade. Então, antes de qualquer coisa, a gente precisa humanizar e se humanizar. A partir disso, entender o que as pessoas precisam, ouvindo-as, e entender também a linguagem que essas pessoas usam e a linguagem que elas estão acostumadas a absorver para que as informações, né, para que a mensagem, como eu disse, seja passada e recebida da forma correta, e a partir disso o pensamento seja gerado para que esse pensamento chegue ao poder público e chegue às universidades e haja uma troca. Que não haja só uma demanda e essa demanda seja jogada para a população aleatoriamente. Né? Acho que o principal ponto dentro desse contexto em que a BemTV tem atuado durante esse momento de pandemia, né, em relação à saúde pública, é isso, é entender que a população pensa e traz problemáticas, e ela também traz a solução para essas problemáticas. Só basta o poder público, em conjunto com a universidade e outros pontos institucionalizados, né, ouçam essas problemáticas e também essas soluções, para que, obviamente, todos se mantenham saudáveis, seja mentalmente, fisicamente, todos busquem de alguma forma a cura e aguardem a vacina
devidamente, assim, dentro de suas casas. Acho que é isso. Se alguém tiver alguma pergunta, se não conseguir entender alguma coisa, podem me perguntar. Eu estou aqui. Acho que é isso, gente. Muito obrigada pela fala, viu, Gabriela? Foi muito bom. Agora eu gostaria de chamar a professora Débora para que ela retorne à nossa mesa. E, na verdade, eu gostaria de chamar todos os nossos participantes para comporem essa mesa redonda para a gente conseguir fazer uma conversa bem bacana. Obrigada, Amabile. Que bom te ouvir, Gabriela, que fala de empoderamento, né? Que fala comunicativa. Você falou do projeto, né? Jovens Comunicadores, da BNTV do Rio de Janeiro, da sua experiência e como você se comunica, né, bem, e como isso está assim no seu cotidiano. Me fez pensar muito quando você colocou a necessidade, né, da sociedade civil estar junto com o poder público, com as universidades, né, e do seu projeto, né, como o seu projeto, o projeto que você está envolvida, ele tem esse potencial. Me chamou muito a atenção, né, a gente está aqui num ambiente bem acadêmico, né, de um seminário para o SUS, com professoras, e me chamou bem a atenção esse teor de extensão, né, que tem essa articulação que você destaca bastante da Universidade Federal Fluminense, né? Então você traz a importância, você realmente coloca como importante, sem tirar o protagonismo da comunidade, desses jovens, né, da comunidade, desses jovens de favela que tem sua linguagem, tem seu jeito de ser, seu jeito de se comunicar, tem um contexto que é próprio, mas você não deixou de dar a devida atenção, né, de colocar, olha, a Universidade Federal Fluminense fez toda a importância, né, teve toda uma importância nesse processo. Então, assim, eu queria destacar isso porque a gente, muitas vezes no âmbito acadêmico, a gente não dá a devida importância para os projetos de extensão. A gente aqui, né, está falando eu acabei de lançar meu livro, que foi fruto de uma pesquisa de doutorado, né, a Kátia também citou alguns estudos, a Celira outros, e a gente muitas vezes se volta bastante com a pesquisa, valoriza a pesquisa, que é muito importante, que ela está destinada para a produção de conhecimento, porém a extensão, ela garante essa interlocução e essa comunicação que é muito, muito importante, e na verdade, se a gente for olhar para aquilo que a Kátia nos trouxe, né, de construir os processos micropolíticos com as pessoas e com as comunidades, a gente precisa sim se apropriar mais da extensão. Eu acho que você trouxe isso com bastante propriedade, né? E trouxe também o contexto próprio desses territórios, da comunicação, da linguagem, né? E que a gente ainda fica muito no academicismo, né? A gente fica muito numa linguagem que, a gente muitas vezes fala da importância de democratizar os espaços, de diminuir essa distância, né, entre esse saber instituído, né, esse saber da universidade, com o saber popular, com o saber de outras comunidades, como as indígenas que a Kátia colocou, eu nos meus estudos com a população negra e você nos seus territórios, só que a gente muitas vezes tem dificuldades, né, de se aproximar e construir isso que você, né, já tem construído e tem essa experiência, né, e comunicou de uma maneira, né, maravilhosa aqui. Então, assim, te parabenizar pelo trabalho, por esse empoderamento, né? E a gente agora faz, então, uma rodada de conversa agora. Eu pensei da gente fazer pelo menos 2 blocos, então eu estou com algumas perguntas aqui, né? Eu vou direcionar, tem 2 perguntas direcionadas, então, o que vocês acham? Tem uma direcionada para a Simira, uma para a Kátia. Eu vou lançar essas 2 perguntas, uma para a Simira e outra para a Kátia, a gente faz esse primeiro bloco e depois a gente retorna, tá certo? Para a professora, para a Simira, né? Uma pessoa pergunta aqui, ó, como é diagnosticado a COVID no atendimento primário, professora Simira? Como essa questão da contradição da defesa da ciência dura por trabalhadores e trabalhadoras da saúde tem a ver com a falência do modelo biomédico diante da pandemia? Após a pandemia, esse modelo, o modelo biomédico, ele sai mais fortalecido ou enfraquecido? Eu vou lançar essa pergunta para a Simira, está aqui no chat privado, viu, Simira, se você quiser olhar. E também já vou falar para a Kátia, porque aí depois eu passo a palavra para a Simira e depois a Kátia complementa. Kátia, que trabalho vivo,
Mais que vivo, essas vivências são transformadoras de dentro para fora. Construir com. Suas questões são pertinentes e seu trabalho coletivo deveria ecoar aos 4 ventos. Você tem escrito seu trabalho vivo para que possamos ler e refletir sobre como se deu o trabalho com as ferramentas da micropolítica. Então, acho que aqui é para comentar um pouquinho de como se deu, né, a construção dessas ferramentas micropolíticas no seu trabalho vivo e também nos estudos que você acabou citando, né, Kátia? E tem uma pergunta geral que eu acho que pode ser, a gente pode conversar todo mundo, né, e vocês podem ir colocando nas falas de vocês, que é que é uma pergunta assim, que na verdade vai ficar ecoando não só agora, né, mas aí por alguns dias, que é diante do cenário de pandemia e falta de um olhar mais atento do Estado, vocês acham que faltou uma mobilização nacional? No sentido de exigir uma posição mais coerente e cuidadosa dos governos para a coletividade? Vemos várias ações pontuais, mas, a meu ver, o país ainda está muito desarticulado. Então, é mais no panorama político, né? Se no entendimento aqui dessa roda, né? Se vocês observam que faltou aí uma coerência, uma posição mais coerente e cuidadosa, né? Mesmo de enfrentamento nosso, né? Enquanto sociedade. Acho que a gente pode abrir, Sinira pode começar, e aí a gente faz pela ordem mesmo que as falas foram se construindo. Ok, Débora, obrigada. Eu agradeço aí todas as pessoas do chat, os comentários carinhosos, né? E as perguntas também, né? Sempre bastante legal, né? Essa interação, ainda que virtual, né? Ver que vocês aí estão acompanhando e pensando aqui junto com a gente, né? E aí, Débora, já eu queria também pegar a provocação da sua fala, né, e começar por ela, nem pelas perguntas eu vou começar. Vou começar por essa questão da extensão, né, a questão da valorização da extensão, ou da valorização da pesquisa. Queria dizer assim, que isso depende muito do que a gente está chamando de pesquisa e do que a gente está chamando de extensão. E o que a gente está chamando, não só o que a gente está chamando, mas o que a gente está fazendo enquanto pesquisa e o que a gente está fazendo enquanto extensão. Então, eu posso ter uma prática de extensão aí muito sobre, né, o outro, com fazeres muito pouco compartilhados, com uma perspectiva muito restritiva, né, de uma imposição aí do saber acadêmico sobre os saberes múltiplos aí que estão nos territórios. E eu posso ter pesquisas, né, e a gente vem tentando construir pesquisas, eu acho que isso não é fácil fazer, pesquisas na perspectiva com, né, essa questão de pesquisar com o outro e não sobre o outro, né, então, assim, queria começar, assim, por essa provocação, assim, para a gente pensar mesmo, tá, extensão, mas qual? Que jeito? Pesquisa, mas qual? Que jeito, né? Então, nesse sentido, assim, a pergunta aqui, né, do diagnóstico, né, o que eu acho bacana da análise institucional é que ela não pretende, assim, dar uma resposta, ou é isso, ou é aquilo, mas ela pretende apontar as contradições. Então, assim, não vai mostrar que, olha, tem uma falência do modelo biomédico, né, até porque a gente tem uma expressão desse modelo biomédico. Ao mesmo tempo, eu acho que isso que é legal a gente pensar, que a gente tem expressão de outras formas de cuidar. E daí a Gabriela traz na fala dela, a Kátia traz na fala dela, outras formas de cuidar. Os articuladores de educação permanente e os apoiadores de humanização também constituíram formas de cuidado, né, outras formas de cuidado. Então, assim, não sei se a gente pode falar em falência, né, qual modelo sai mais fortalecido, né, a gente pode falar em modelos mais instituídos, e certamente o modelo biomédico, ele é um modelo instituído aí bastante forte, mas que também convive, né, com movimentos instituintes, movimentos esses que escapam, né, e escapam onde? Escapam nos encontros, né, nos encontros cotidianos que podemos constituir. Então, quando Gabriela traz, por exemplo, a questão do espaço da universidade como um espaço de composição, né, e não como um espaço de reprodução de saberes, mas de composição de saberes,
a gente vê aí uma prática instituinte, né? E lembrar que para análise institucional, o instituinte não é necessariamente alguma coisa positiva, né? Eu posso ter, por exemplo, instituinte, uma prática de, sei lá, de uma enfermagem, por exemplo, um profissional de enfermagem que bate no paciente. Isso é uma prática instituinte, no sentido de que ela contradiz o que está instituído, que seria o da gente cuidar e não bater, né? Então, assim, esse tensionamento das forças e das formas aí que eu acho que a análise institucional pode nos ajudar, enquanto uma ferramenta para pensar tantas contradições, né? E sobre essa perspectiva aí, né, da pandemia e do Estado, nosso Estado ultra neoliberal brasileiro, né, eu particularmente, assim, não posso deixar de dizer, né, e eu gosto muito de uma questão que o Ricardo Teixeira traz, né, da expressão do Estado atual como um Estado do laisser mourir, né, do deixa morrer, né. Então, assim, quem tem sido socorrido são pessoas, né? As preocupações são as empresas, né? Então, quem precisa de ser cuidado são as empresas, não são as pessoas, não são as famílias, né? Então, eu não tenho dúvida sobre a forma como o Brasil enfrentou a pandemia, uma forma altamente descuidativa, descoordenada e afirmando não a vida, a importância da vida, mas afirmando aí a sobrepujança e a defesa do capital e da economia, né? Essas perspectivas poderiam não estar binariamente, assim, produzidas, né? A gente poderia ter outras composições, mas aí a própria Kátia traz, né? O agronegócio, né? Que alguns, que eu acho que dá para a gente chamar dos agrotóxicos, né? Em todo o sentido da toxicidade das composições aí que vão se fazendo, né? Disputando com outras formas de vida, né? Então, assim, eu queria trazer um pouco essa questão, né, assim, para a gente pensar. E aí eu já passo a palavra para a gente ouvir aqui minhas colegas, que certamente têm outras possibilidades aí de respostas, né. Inclusive, ainda sobre essa questão, né, Sinira, Kátia e Gabriela, a gente também gostaria de ouvir o que vocês pensam também sobre isso, né? Como que a gente sai, né, após a pandemia, esse modelo, né, o modelo biomédico, ele sai mais fortalecido, sai mais enfraquecido, também fiquem à vontade também para comentar. Kátia, pode ficar à vontade. Pessoal, eu penso que o cenário é bastante paradoxal, né? A gente vai vendo a falência do Estado e, de forma concomitante, a gente precisa do Estado. A pandemia mostrou para a gente a importância de um sistema de saúde organizado e a diferença da gente ter o SUS, com todas as fragilidades, e países que não têm sistema universal, né? Então, eu penso que, assim, e nós estamos aqui disputando, no sentido de disputar sentido, né? De tentar construir também uma narrativa onde as vidas valem, né? Então, não é só a vida branca, rica, né? Burguesa, escolarizada, dos grandes centros que valem. Nós estamos tentando construir aqui o sonho de uma vida mais justa e necessariamente passa por enfrentar as desigualdades sociais, passa por enfrentar as violências do Estado colonial, do racismo, do machismo, né? Então, eu penso que olha, eu gosto de marcar isso, né? Qual o tamanho do nosso sonho, né? Acho que os nossos sonhos são bastante ousados e a gente precisa realmente se entender numa empreitada que é das mais desafiadoras. E a gente está nadando contra a maré, e nós vamos continuar nadando contra a maré, né? Eu penso que, assim, há avanços do conhecimento biomédico que eles vieram para ficar, né? Vacina, está todo mundo querendo vacina agora. Eu também querendo vacina e os indígenas também querendo vacina, né? Porque não podem sair de casa, as casas são pequenas, eles gostam de circular, que eles chamam do aguatá, eles caminham muito e não podem caminhar, porque o cenário douradense é bastante racista. Então, logo no início da pandemia, uma família saiu para tocar a vida, tal como as famílias fazem. Alguém tirou uma foto, pôs no Facebook e colocou assim: olha aí os indígenas passando o coronavírus. O movimento de reação foi rápido, né? Uma equipe também de anônimos e anônimas entraram no Ministério Público Federal questionando a postagem como racista, né? E é preciso dizer que os primeiros casos de Covid-19 daqui de Dourados vieram pelo frigorífico.
o frigorífico, que é um pouco do epicentro do cenário da corrupção brasileira, né? Então, não é de qualquer lugar, né, que as pessoas adoeceram, foram pessoas trabalhadoras, indígenas, que pegaram um Covid no frigorífico, o frigorífico não fechou, a prefeitura ficou do lado do frigorífico porque tinha que salvar a empresa, né, as pessoas voltaram para suas casas e a transmissão começou. Então, eu penso que é o seguinte, eu fiz um curso do pessoal do Emancipa no início da pandemia que chamava Pandemia e Periferia, né? E a Daniela Mussi falou de uma vacina política. Eu não entendo nada de vacina, eu sou das humanas, né? Mas eu penso que nós estamos construindo aqui uma vacina política que sonha com um país muito diferente desse. E penso que o Sistema Único de Saúde tem uma tarefa que é central nessa conversa, né? Nós não vamos abrir mão do SUS e nós vamos continuar lutando nas mais diferentes esferas. É isso por enquanto. Obrigada. Kátia, está chegando uma pergunta aqui para mim, direcionada a você. Você tem trabalho seu escrito, publicado? Eu tenho, menos do que eu devia, mas eu tenho uma coisa ou outra. Bacana. Isso. Mas aí, acho que é só pesquisar com seu nome completo, né? Mas aí eu sugiro que leiam os TCCs, os trabalhos de conclusão da residência multiprofissional em saúde indígena aqui. Aí a beleza, eu penso que o trabalho vivo, né, dessa meninada que eu tenho o prazer de aprender, conversar, estar junto, ir a campo também com eles e elas. Muito bacana, Kátia, obrigada. Gabriela, além da gente querer te ouvir também sobre essas questões de modelo, né, de saúde, como que a gente vai enfrentar isso, como que a sua crítica também é como nós temos enfrentado, né, esse panorama político atual, tem uma outra pergunta específica aqui para você, que eu já vou aproveitar, né? Gabriela, existe a perspectiva de criar núcleos da BEM-TV em outros estados? Então, me sinto totalmente contemplada, né, pela fala dos professores, assim, levando em consideração o atual cenário, não só nacional, né, mas no panorama ocidental, ocidentalizado. A gente está numa onda de conservadorismo, né, liberalismo, assim, tem afastado algumas linhas de pensamento, e isso está reverberando automaticamente aqui no Brasil, e aí, por falta de sorte, a gente ainda está pegando essa pandemia. Então, eu acho que, pensando mais uma vez em estratégias e levando em consideração que a gente está nadando contra essa maré, eu sempre vou pensar na questão geracional e levar em consideração o ponto de vista dos jovens, como esses jovens podem absorver e propagar outras formas de pensar e de levar a vida, né? Eu acho que isso é muito importante. Inclusive, falando em jovens, apareceu um bebezinho ali, né, do lado da Débora. São neles que a gente precisa focar, obviamente não levando em consideração também a potência das pessoas mais velhas, né, das pessoas de meia idade como eu, enfim. Mas eu acho que os jovens, eles têm essa potência de pensar novas estratégias e inserir, inclusive, essas novas estratégias nesse contexto que a gente vive hoje. A ponto de que, em algum momento, isso mude, né? Eu acho que o caminho é mais ou menos esse. Trazer os jovens no palco da fala mesmo e abrir uma sorriso a eles. E respondendo a pergunta desses núcleos, desses possíveis núcleos na BEM-TV, nós estamos abertos a propostas e a parcerias. A BEM-TV sempre atuou em parceria, a gente nunca trabalhou sozinho desde o início da organização. Hoje, depois do projeto Jovens Comunicadores Mais 500, a gente abriu uma agência de comunicação popular. Então, agora, os jovens que se formaram, né, durante o projeto, eles agora fazem conteúdos e convidam outros jovens a absorver esses conteúdos, e aí esses outros jovens também recebem formação. A gente encerrou a última turma agora da Agência Popular semana passada, então o trabalho é contínuo. Então, se em algum outro estado, outras organizações, pessoas, enfim, instituições tiverem interesse em levar esse projeto e também levar a BEM-TV virtualmente a esses lugares, nós estamos abertos e abertas sim a essa troca, porque eu acho que é um trabalho de rede, a rede só tende a crescer, né? A rede não regride de forma alguma. Eu acho que é isso.
Muito obrigada, Gabriela. Esse aqui é o Malcolm, tá, gente? Ele tá a tarde toda, né, que eu tô acompanhando aqui desde a 1h30. Aí agora eu fiz um colinho um pouquinho da mamãe. Eu tenho uma pergunta também, para a gente comentar um pouco aqui, provocada também. Eu fiquei bem provocada na fala do Emerson, né, na conferência, e depois nas falas de vocês, da Ciníria, da Kátia, da Gabi também, né? Que eu fico pensando o seguinte: como que a gente produz, de fato, no âmbito micropolítico, espaços verdadeiramente democráticos, em que a gente valorize a intersubjetividade, em que a gente valorize a história de vida das pessoas, num contexto extremamente excludente que a gente vivencia. Porque às vezes a gente fica assim, numa luta contra o que está instituído. E muitas vezes, acho que a Gabriela sabe do que eu estou falando, e talvez e a Kátia também, né, nesse movimento em Dourados, de que nós precisamos do instituído, a gente precisa da política nacional de saúde integral da população negra. Ela é pouco conhecida, né? Quem trabalha com educação permanente, que a Cineira trabalha, sabe disso, que alguns profissionais, ela existe desde 2008, e alguns profissionais não sabem que existe essa política, nem da população, da saúde indígena, cigana, né? Nós temos várias políticas aí construídas, instituídas, justamente para garantir que essa diversidade e que essa vulnerabilidade, ela seja contemplada, minimamente contemplada nas instituições de saúde. Porque eu sou, inclusive, esse livro fala disso, desses espaços micropolíticos e da potencialidade desses espaços micropolíticos na produção de cuidado. Mas e quando nós nem estamos nos espaços instituídos? E é uma realidade. Então, assim, muitas vezes a política é para que a gente esteja no espaço minimamente possamos ser ouvidos, né? Então, a minha provocação aqui para a gente conversar mais um pouco, né? Eu quero ouvir cada uma de vocês, como que a gente cria, fomenta, de fato, espaços democráticos em que as pessoas possam ser ouvidas, né, que tenham seu lugar de empoderamento, de fala, né? Porque o que a gente observa nas comunidades, né, são populações silenciadas, apagadas, né? E aí a gente permanece com grupos específicos hegemônicos e que tem mais acesso, inclusive, a esse cuidado mais direcionado, mais intersubjetivo, né? Então, eu queria conversar um pouquinho sobre isso, né? Como que a gente vai garantir, de fato, espaços democráticos no âmbito micropolítico? Aí vocês podem se organizar, não tem necessariamente uma ordem, quem sentir vontade de falar primeiro pode falar. Bom, acho que posso começar. E aí eu vou falar uma coisa que parece um pouco clichê, mas não acredito que seja tanto, que é o famoso trabalho de formiguinha, né? Eu acho que pensando em possibilidade de micropolíticas e de entender as necessidades desses núcleos, né, tanto indígenas quanto de população preta, é ouvir essas pessoas, de fato, ir ao território em que elas estão inseridas, né? A gente geralmente espera, a gente enquanto sociedade, unidade, né, a gente espera que as pessoas nos procurem para a gente dar essa coisa de a salvação para essas pessoas, né? Mas, no fim das contas, eu acho que, como eu falei, eu acho que a problemática existe e a solução para a problemática muitas vezes está dentro dessas comunidades, está dentro dessa cultura que não é mono, que é múltipla. E por isso a necessidade de a gente ouvir mesmo e fazer um trabalho de formiguinha que não é curto prazo, né? É médio e longo prazo. E entendendo que é médio e longo prazo, quanto antes a gente começar a colocar em prática, antes a gente vai conseguir entender melhores resultados e inserir essas novas perspectivas de como é a saúde, como é lidar com a saúde pública dessas pessoas. Muito bom, Gabi. Acho que ir para os territórios, né? Que é um pouco do que você falou da extensão universitária, né? E aí, muitas vezes a gente na extensão, e a Cineira provocou um pouco, né? Que extensão é essa, né? Se é uma verdade. Acho que Cineira quer falar. Eu queria, assim, entrar na sua provocação, né,
Débora, porque eu acho que quando a gente entra nessas discussões, acho que a gente tem, assim, primeiro assinalar, né, a não certeza, inclusive a recusa de produção de receitas, ó, faça isso, faça aquilo, né, então, assim, não se trata dessa perspectiva de assinalar, né, mas se trata daquilo que o Emerson trouxe lá do inventivo, né, dessa invenção que se dá aí em ato, em processo, né, e aí, assim, uma das ferramentas também que eu fiquei pensando, né, da análise institucional, que pode ser colocada em ação, é, assim, a gente ficar atento aos efeitos daquilo que a gente produz, porque a gente está numa lógica do vai produzindo, vai fazendo, vai indo, né? Então, assim, mas quais os efeitos? E aí, quando a gente fala de efeito, a gente não está falando de causa e efeito, a gente está falando, assim, analisando coletivamente o que nós estamos produzindo, o que é aquilo onde chegamos aí com isso que nós fizemos. E aí, para essa também perspectiva, é bastante interessante da gente pensar aí na análise de implicação, né, que é uma questão da gente olhar coletivamente, reflexivamente, para como que é que nós estamos, porque, em geral, a gente pensa que isso está no outro, né, a gente tem, assim, uma certa ideia de que a realidade é algo fora de nós, né? Assim como a natureza é algo fora de nós, não está em nós, né? Não somos constituintes dessa realidade, dessa natureza, e que aí, por estar fora de nós, assim, isso é do outro, né? Esse outro lá que a gente estava dizendo, né? Do profissional de saúde e do outro, né? Como se o outro usuário fosse um outro tão distinto, tão diferente, né? Então, o outro somos no encontro, né? Então, assim, como é que a gente coloca em análise isso, de que somos no encontro? Como que uma equipe, por exemplo, aí trazendo um pouco mais para o concreto, né? Trazendo para o concreto, assim, os momentos reflexivos de uma equipe sobre como estamos trabalhando, por quê, por quem, que fizemos uma ação, onde chegamos, né? Inclusive instituindo ou vivendo práticas mais que saem, né, da questão da fala, que vão para outros órgãos, que expressam de outro jeito, né, então, assim, com o corpo, com a fotografia, com a arte, com outras expressões aí da vida, é possível, a partir daí, a gente ir fazendo, né, um aprendizado, que é um aprendizado coletivo, né, sobre essas formas de ir se encontrando. Mas aí, longe de ter uma receita, de ter vamos assim que a gente vai trabalhando, mas tendo pistas, tendo balizas, né? E uma delas também é essa, de que as instituições, sejam lá quais forem, né, e os estabelecimentos que materializam as instituições, elas precisam de ser analisadas, cuidadas por quem as estão produzindo, no sentido de cuidar para que ela não negue, inclusive, não faça exatamente o contrário daquilo que elas vieram combater, né? Então, se a gente tem um espaço de produção de saúde, de vida, é fácil a gente cair, né, numa produção de atos, de procedimentos, como se isso fosse a produção do cuidado, né? Então, assim, como que a gente pode ir trabalhando essas perspectivas? Tá? Para mim, as questões estão no coletivo, e na invenção com, né? Então, essa questão da pesquisa com, da extensão com, do encontro com. Então, acho que eu diria essas questões aí para a sua provocação. Débora. Passa a palavra. Obrigada, Sinira. Kátia. É muito bom estar com a Sinira e com a Gabriela, né, nessa conversa, porque assim, a Gabriela marca para a gente que coletivizar é verbo, né, Gabriela? E comunicar é verbo também, né? E a gente tem que aprender formas diferentes de fazer, né? E é preciso falar com o outro na linguagem do outro, né? Não na nossa, porque senão se mantém hierarquia. Então, eu penso que esse é um saber para a gente, assim, que é uma aposta fundamental. E aí, Sinira, você lembra, né? Eu acho que, assim, nós que estamos aqui conversando, né, Débora? E nós que organizou o seminário e que está no InformaSUS, nós estamos todos implicados com a construção de um mundo muito diferente do mundo que a gente tem, né? Então, eu penso que as lives, elas foram produzindo esse registro, né, da inteligência coletiva que a gente tem no SUS e para além do SUS,
né? O cuidado é muito mais amplo que os serviços de saúde conseguem produzir. Eu vejo isso no meu cotidiano, né? Por exemplo, a dona Lulu, que foi uma parteira, esteve com a gente numa live do Informa SUS, falando que, né, estava falando do trabalho dela como parteira e a importância de que cada mulher tem uma reza específica para o momento de parto, e essa reza não cabe no serviço de saúde pela lógica biomédica e asséptica, né? E aí, termina a nossa live, uma amiga militante da humanização do parto e nascimento me manda um artigo da Lancet dizendo que as parteiras serão uma meta mundial, né? Então, percebam, né? Os povos indígenas, os povos tradicionais, eles são o futuro, eles não são o passado. Eles têm uma perspectiva de construir a vida que é melhor que a nossa, né? É coletiva, é solidária, produz rede, né? Não é excludente, não é esse consumo desenfreado que a gente da cidade dá como natural, né? Então, eu penso que, assim, há aspectos, né, da vida coletiva que estão em evidência, e eu quero apostar na nossa capacidade coletiva de pensar esse momento que a gente está vivendo para, de fato, né, sair dessa história, né, com essa vacina política, com esses aprendizados coletivos, com uma aposta, realmente, de que, né, não dá, né? Tem coisas nesse país, tem esse governo, né? Esse país, né? Assim, não sei nem que nome, eu vou me eximir de dar algum adjetivo para esse povo, porque, né? É isso por enquanto. Obrigada, Kátia. Tem que respirar, né? Porque além da voz, a gente tem a voz, né? Mas a gente precisa continuar respirando. Muitas vezes, I can't breathe é uma realidade mesmo, né? Tem um comentário, né? Primeiro, uma pergunta bem pontual da José Bistafa, queridíssima, saudade imensa dela. Ela está perguntando para a Kátia como ter acesso aos TCCs, porque você falou dos TCCs, né? Está interessada aqui, quer ter acesso aos TCCs, Kátia? Como faz? Dá uma olhadinha na página da residência multiprofissional do HU, da Universidade Federal da Grande Dourado. Se não tiver lá, eu estou numa luta para que eles estejam lá. Em breve eles estarão lá, tá bom? Precisar o conhecimento, né, Kátia? Os TCCs vão para a página, e alguns estão na Rede Humaniza SUS, inclusive. Pode dar uma olhadinha lá. Tem um lindo da Paula que está na Rede Humaniza SUS. Muito bacana, gente. É um prazer enorme para mim. Foi uma honra imensa, né? Um desafio falar com grandes feras, né? Com mulheres que eu admiro muito. E tem um comentário aqui, né? De uma pessoa que colocou, que gostou muito da fala acerca do cartão do SUS. Como os acolhimentos estão sendo impostos neste momento para indicadores e não para a saúde pública, o que a saúde pública tem como preconizado, que é a escuta. A pressão aos profissionais entre cuidado do outro e os indicadores. E aí isso me fez refletir, né, de uma discussão, um dilema que eu tive da construção da tese de doutorado que deu origem ao livro, que foi justamente essa pressão do lugar do trabalhador, da trabalhadora da saúde, sabe? Que é uma equipe de saúde, e especificamente nessa testa da família, que ela está em contato, mesmo que não queira, está em contato íntimo, cotidiano, né, diário, com a vida acontecendo, com as linguagens, né, como a Gabriela colocou, com os contextos, com esse território que é vivo, né, que a Kátia trouxe, que tem história. Então, por mais que a equipe, muitas vezes, ela se ingesse, né, em paradigmas, em programas, em protocolos, ela não consegue se furtar dessa pressão que ela é diária e cotidiana do trabalho e do contato com esse público, né, com as pessoas, com a comunidade que está ali pulsando, que está vivendo. E, ao mesmo tempo, o trabalhador ele se sente como num sanduíche, porque ele é pressionado também pela gestão, por todas as normas instituídas da organização, que cobra a produção, que cobra os indicadores, que cobram a presença no curso de capacitação de educação permanente, né? Então, o que eu observava desse trabalhador, né, desses mais de 100 trabalhadoras e trabalhadores,
é essa sensação de não conseguir respirar, né? De estar ali pressionado nessas duas forças, seus próprios conceitos, suas próprias percepções, e que sim, muitos deles, né, caminhavam para uma travessia, caminhavam para a mudança de paradigma, caminhavam para um fortalecimento do sistema único de saúde, do entendimento, né, do que é um cuidado integral, né, o que é um cuidado que considera o outro. E eu percebi esse movimento, sim, mas essa dificuldade, porque essa pressão que esse trabalhador vivencia e que me fez recordar essa fala, né. Eu queria que vocês, já numa rodada de finalização, né, que vocês pudessem já traçar as considerações finais, se despedirem, né, dessa tarde tão bacana que fez a gente fervilhar aqui, uma mensagem para as trabalhadoras e para os trabalhadores de saúde, né? Que mensagem, né, vocês dariam para esses trabalhadores que estão lá vivenciando esse campo micropolítico que é tão tenso, né? E que, afinal de contas, né, nós estamos lá, os trabalhadores da saúde estão lá no dia a dia, né, vivenciando isso com ou sem pandemia. Quem gostaria? Posso começar? Eu gostaria, assim, né, eu quero já de novo aqui muito agradecer, e esse agradecimento não é por educação de jeito nenhum, não é pro forma, né, saio daqui profundamente enriquecida e agradecida, né, inclusive, assim, me sentindo pertinho de pessoas que eu gosto tanto, né, que perguntam, que fazem comentários lindos aí. Ai, gente, desculpa, vai tocar o telefone aqui, bem na hora, não sei como parar. Bom, 4 vezes ele entrou na secretária. Eu queria um pouco trazer, já na finalização aqui, uma questão, Débora, que eu acho que tem muito a ver com isso dos indicadores, que é justamente uma contradição que a gente vai viver no serviço de saúde, que é o atravessamento da nova gestão pública, né, no serviço de saúde. Então, a gente está com uma lógica atravessando o fazer de saúde, que é a lógica de que a gestão privada, né, ela é efetiva, ela tem uma colocação bastante importante, ela dá certo, e a gente transfere isso para as questões dos espaços públicos, sem considerar o que o espaço público produz, que não são objetos, né? O que a gente produz nos serviços de saúde, a gente produz outra coisa, um trabalho, inclusive, que ele tem uma produção imaterial. Então, queria colocar essa contradição que vai tensionando os trabalhadores, como eu vi, inclusive, trabalhadores na França com imenso sofrimento, e aqui no Brasil também, de ter que fazer, por exemplo, uma toilette, né, num tempo cronometrado. Como se fosse, gente, aquele atendente dos McDonald's da vida, que além de fazer o sanduíche rápido, tem que fazer sempre do mesmo jeito, num tempo cronometrado, e com um sorriso no rosto. Então, não leva em conta, por exemplo, que fazer um cuidado de higiene de uma pessoa não é tocar um corpo, aquilo não é um corpo que você vai e passa alguma coisa ali, como se ele fosse né, como se eu tivesse ali Então, são as metas, os indicadores, esses atravessadores aí postos aí nos serviços de saúde, isso dividindo os profissionais de saúde, que vão se sentindo tensionados, né? Então, acho que o teu livro, Débora, estou com muita vontade de ler, eu acho que ele vai trazendo luz para essas questões, né, dessas contradições, então, assim, a gente é formado e está tentando formar profissionais de saúde com uma perspectiva, de um olhar ampliado para as questões de saúde, do encontro, da escuta, que vão trabalhar tensionados, né, numa lógica da produção aí de procedimento, substituindo, né, a questão, substituindo e muitas vezes chocando-se contra as questões do tempo necessário ao cuidado, né, então como se todo o cuidado tivesse um tempo específico, mais do que isso, então não é um cuidado, né, adequado. Então, os indicadores, por exemplo, 7 consultas no pré-natal. Não estou dizendo que não tem que ter as 7 consultas, gente, mas percebam que não é esse indicador das 7 consultas no pré-natal que vai dar a qualidade do que seja esse pré-natal.
Então, acho que indagar isso, questionar essas lógicas e tudo mais, eu acho que são aspectos necessários que urgem, inclusive, da gente estar discutindo nos espaços de educação permanente, nos espaços de formação, nos espaços como nesse aqui do nosso encontro, né? Então, eu queria me despedir, né, convidando vocês para a gente pensar, né, e continuar pensando nessa perspectiva aí dessa contradição da nova gestão pública nos serviços de saúde, né? Então, é menos funcionário também, né, gente? Porque tem que fazer mais com menos, também tem essa questão da redução, dos custos da redução, como se fosse assim, corta porque é gasto você ter lá uma equipe, é gasto, corta, manda embora, enfim. E trabalhos precários, nós voltamos a ter no cenário nacional, né, contratos e vínculos empregatícios bastante precarizados, enfim. Então, são espaços aí para a gente conversar, e acho que tem muitas coisas para a gente ir refletindo. Então, agradecidíssima a você, Gabriela, ao Sérgio, a Marisa, viu, Sérgio? Olha, que esforço essas questões, né, de você aí trabalhando, nos traduzindo. Muito obrigada, Kátia, obrigada, Débora, e obrigada a todos vocês que estão aí nos vendo. Me despeço. Muito obrigada, Simira. Muito bom te ouvir sempre. Muita saudade. Kátia, você quer dar prosseguimento? Gabriela? Kátia? Pode ser. Pessoal, eu acho que assim, são mais questões do que a gente consegue dar conta, e algumas questões eu precisaria pensar um pouco, né? Toda essa agenda que abre da gestão do trabalho, da saúde do trabalhador e da trabalhadora, são provocações super pertinentes para mim, né? Eu penso que eu estou em muitos momentos nesse lugar de escuta e apoio aos trabalhadores, tanto da saúde indígena, quanto da atenção básica e da atenção hospitalar, e é recorrente a exaustão, né? E a exaustão não é agora da pandemia, a exaustão já era anterior, então nós vamos ter, a gente acumula problemas no Sistema Único de Saúde, e eu sonho que a gente consiga resolvê-los coletivamente, embora eu também sei que os tempos são tristes e são tensos, né? E que a lógica neoliberal, ela tende cada vez mais a nos atravessar. Então, a produtividade é a bola da vez de todos os gestores, né? A preocupação não é a eficácia, né? É a eficiência. E aí a gente precisaria também ouvir os grandes, né, pesquisadores da gestão do trabalho, etc. Mas eu queria dizer que, assim, eu fui uma trabalhadora do SUS e hoje eu sou uma trabalhadora pelo SUS, né? Então, esse lugar que eu tô, enfim, eu fui trabalhadora da assistência, fui trabalhadora da gestão, né? Eu penso que o trabalho em saúde é uma corda bamba. É isso que a Débora está pontuando, é pressão de vários lados, é pressão da comunidade, é pressão da gestão, é pressão da equipe, né? Então, nós estamos falando de uma tarefa que ela é extremamente complexa, e eu penso que trabalhadores e trabalhadoras do Sistema Único de Saúde deviam ser entendidos como uma preciosidade desse país, né? A gente teria que ter uma política de gestão para que as pessoas pudessem trabalhar menos, ser melhor remuneradas, ter espaço, né, de discussão do trabalho, né, que as equipes que tivessem, então, equipe de atenção básica tivesse menos famílias para cuidar. A gente sabe o que fazer, né? Eu penso que aí é um lema do movimento sanitário também. Os problemas do SUS, eles não são técnicos, eles são políticos. E por isso, né, a gente aposta na micropolítica, né, que a gente nós estamos tentando, cada um aí a sua maneira, né, nós estamos tentando fazer o Estado brasileiro funcionar de uma outra forma. Já que não dá para jogar o Estado fora, né, a gente vai inventando outros modos de habitar esse lugar do Estado, né, que a gente ocupa, que seja de forma a respeitar as pessoas, a construir junto, né, a construir práticas que não produzam mais violências, em levar em consideração as comunidades e o que as comunidades estão nos dizendo, e etc. Então, assim, nossa, muita conversa para a gente, muitas questões para mim, né? Anotei aqui, vou pensar um bocado de coisas aí que vocês trouxeram. Muito obrigada. Aí, obrigada, Simira, Gabriela, Débora e queridos intérpretes de Libras. Não sei muito bem como é que vocês fazem isso, mas olha, minha consideração pelo trabalho de vocês. Muito obrigada mesmo, pessoal. Boa tarde. Bom, gente, quando vocês estavam falando sobre essa questão da ciência primária, agora nessas últimas falas, eu lembrei de uma coisa muito importante que eu acho que vale a pena falar aqui, assim,
A minha mãe, ela foi, acho que por 7 ou 8 anos, agente comunitária de saúde no município de São Gonçalo. Assim. Então, ela estava ali na linha de frente, de fato, assim, entre população e sistema de saúde. E aí, quando vocês falaram sobre esses desgastes, né, sobre essa pressão, eu lembrei daquela época. É muito interessante, né? Que essas memórias vieram automaticamente. E aí eu fiquei pensando como minha mãe conseguia lidar com isso, entender que ela precisava executar esses mecanismos, né? E essa metodologia que é colocada, e ao mesmo tempo ouvir da população que falava diretamente com ela o que faltava, né? E o que não faltava. E refletir sobre isso me trouxe automaticamente essa imagem da minha mãe naquela época. E aí eu penso que é exatamente assim, eu acho que essas pessoas merecem todo o respeito possível, porque realmente é um trabalho muito importante e é um trabalho que envolve diretamente a atuação dessa micropolítica, né? Porque são essas pessoas que são essa ponte. E aí, indo na pergunta sobre essa forma colonizada das graduações, esse processo de ensino-aprendizado e de levar isso para a população, eu acho que a universidade ela é um meio, ela não é um fim, no meu ponto de vista. Eu acho que o fim é o bem-estar da população. E aí, quando a gente pensa em bem-estar da população, é o bem-estar da população indígena, preta e pobre. Porque se a gente garante que essas pessoas têm bem-estar, a gente garante o bem-estar de todo mundo. E eu acho que, levando em consideração tudo que a gente disse, assim, me veio automaticamente essas duas coisas que eu precisei falar, assim. Por fim, agradeço muito ao convite, assim, a minha participação aqui no seminário, gente. Máximo respeito a todas vocês. Muito obrigada. E seguimos juntas, mesmo com a distância física, a gente está alinhada aqui no pensamento, né? É isso que importa. Nossa, Gabriela, tô querendo chamar de Gabi. Nossa, Gabriela, você deu uma aula agora de equidade, né? Gostei, viu? Vou adotar, de fato, né? Pensando que essas populações estão aí na base da pirâmide social, né? De poder, porque quando a gente fala dessas relações democráticas, às vezes a gente acha que vai colocar todo mundo no mesmo lugar, no mesmo terreno e território, e se esquece das forças, né? Do poder, de quem é mais humano que quem, né? Quem é a voz que é mais considerada, né? E aí você trouxe aí, né, em poucas palavras, né, uma grande lição de equidade, né? Eu quero agradecer muito, né, a Amabile deve estar entrando agora, mas antes que ela entre, enquanto ela entra, eu quero agradecer muito essa oportunidade. Foi um desafio, não é fácil, porque são mulheres muito inteligentes, muito implicadas, empoderadas, né, e que me inquietam bastante. E por isso que foi maravilhoso, prazeroso demais estar com você, Simira, com você, Kátia, que eu ouvi pela primeira vez, e Gabriela Marinho também. Agradecer a organização do evento, né, que nos deu essa possibilidade de estarmos aqui juntos. Aos intérpretes, né, Sérgio e Marisa, que foram incríveis e incansáveis, né, eles não param, realmente. Gente, nós tivemos aí a participação em alguns momentos de mais de 300 pessoas, né, nos ouvindo, comentando. Algumas perguntas eu fui tentando acoplar em outras, porque várias perguntas e manifestações, parabenizações, né, pelos trabalhos e pelas discussões que vocês apresentaram aqui, né? Então, um sucesso. Agradecer quem está nos ouvindo, né, que esteve conosco e que está nos parabenizando. Muito obrigada. E aí, mais uma vez, agradecer aí a honra, né, a confiança de me colocar nesse lugar que não é muito fácil, não é fácil realmente, né, porque quando a gente não tem ali, né, é uma surpresa o que vocês vão trazer para a gente, né, de material, e aí fica vivo, né, fervilhando aqui na gente, mas eu espero ter contribuído, né. E deixo, então, agora a finalização para a Amabile, que foi maravilhosa, sempre impecável. Obrigada, Amabile. Eu que agradeço. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa mesa, que teve um peso incrível, composta por mulheres, com falas incríveis, que foi muito parabenizada nos comentários, assim, muito legais, que eu acho que depois vale a pena as professoras assistirem
depois da apresentação de vocês, só para ler os comentários e os prestigios que vocês tiveram, né? E estamos caminhando para o final do nosso seminário, desse primeiro dia. Essa mesa, na verdade, encerra todas as nossas atividades de hoje. Então, eu gostaria de agradecer todas as professoras, todos os convidados e palestrantes que estiveram conosco hoje, agradecer toda a equipe organizadora, os organizadores dos eventos, que foram muitos estudantes de graduação, pós-graduação, trabalhadores de saúde, muita gente envolvida, muitas instituições também, né? Então, esperamos vocês amanhã às 14 horas, que tem mais, muito mais, e eu gostaria de destacar só 2 recadinhos, né? E lembrar que na sexta-feira nós vamos ter o sorteio de 2 exemplares do livro da Débora, então, por favor, não percam, se vocês querem esse livro, e também nós vamos ter uma apresentação de uma atividade cultural do pessoal de Niterói, na sexta-feira. Então, nossa programação está recheada de coisa legal. Então, ficamos por aqui. Amável, é quinta, né? Quinta-feira, dia 10, isso mesmo. Eu falei sexta? Falou. Desculpa, mas então eu espero vocês amanhã na quarta e na quinta também. Muito obrigada a todos que nos assistiram até aqui, e amanhã tem mais. Tá bom.